Segundo Paulo Guedes, o Bolsonaro é um animal político. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa frase do Paulo Guedes, explicando o que eu interpreto como sendo uma certa diferença da comunicação que você tem que ter para com a sua militância, diferentemente do que você faz para o público em geral. E vou comentar aqui os 4 principais candidatos à presidência da República em 2022, que é o Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes. E eu acho que do ponto de vista da militância, o Lula vai bem, o Bolsonaro também vai bem, o Ciro Gomes eu acho que é mais forte do que o Moro na questão da militância, mas isso só não é o suficiente, você tem que ter uma parte que se comunica muito bem com a parte em geral, coisa que o Lula tem muito bem, o Bolsonaro não tão bem assim, e esses dois outros candidatos aqui têm muito dificuldade em fazer isso, beleza? Então eu já argumentei aqui em vídeos passados que a principal estratégia que eu acho que qualquer candidato que não seja o Lula tem que ter, porque o Lula é do PT e o PT tem uma máquina sensacional. Então, se você não é do PT, se você não é o Lula, você tem que ter uma abordagem muito diferente para conseguir competir com o Lula, beleza? E você vai ter que fazer com que a sua militância fabrique memes e consiga passar esses memes em uma linguagem mais palatável para o público em geral. Então, o principal objetivo de uma candidatura é facilitar a sua militância a fazer memes e não atrapalhar a sua militância a te defender. É isso que eu acho que você tem que fazer e é isso que eu acho que o Moro já tá dando umas cabeçadas meio feias, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa no Lula, a comunicação que ele tem para com a sua militância é muito diferente do que ele tem para com o público em geral. Para a militância, o que o Lula representa? O Lula representa o combate ao fascismo. Combate ao fascismo, é isso aí, essas coisas aí meio bem abstratas que o Lula fala para com a sua militância. Agora, quando ele vai falar com o público em geral, o público em geral nem sabe o que é fascismo, não tem a mínima ideia do que seja isso. Então o que ele fala? Ele fala sobre a picanha. E aqui tem uma coisa parecida com o que a campanha do Donald Trump fez em 2016, né? Lembra? Make America Great Again. Ou seja, vamos voltar a uma época em que a gente era otimista para com o futuro. Lembra na época do Lula? Por mais que tivesse vários problemas, as pessoas eram otimistas em relação ao futuro, coisa que o Lula está querendo muito habilmente levar as pessoas de uma forma lúdica de volta ao passado, numa época onde tinha bonança, e ele tem autoridade para falar disso, afinal ele foi presidente por 2 mandatos, beleza? Agora, quando a gente vai pegar o Bolsonaro, quando ele vai falar com a militância, ele vai falar o que da militância? Ele vai falar de mamadeira de piroca, não é Ministério Público não, é mamadeira de piroca. Para com a sua militância, ele vai falar desse tipo de coisa. Então, se ele quer manter a militância, ele tem que meio que manter intacta uma parte do discurso dele. Agora, o resto, quando ele vai falar com o público em geral, ele tem que ser uma abordagem mais antissistema. Isso aqui já está se desgastando bastante, porque é uma coisa sexy que consegue conectar com boa parte do eleitorado. Porque o eleitorado entende que o Brasil é um país muito problemático, é um país que você sabe que tem uma coisa errada com o país. Então ele fica mexendo com a imaginação moral das pessoas em relação a o país está errado e a gente precisa achar os culpados. E daí cada pessoa acha o culpado que ela vê para si. Beleza? Então isso aqui é uma coisa que já está desgastando muito. Então hoje o Bolsonaro vai criticar basicamente o STF, vai criticar os governadores, vai criticar os prefeitos, mas é algo que está degringolando, ele não está conseguindo comunicar tão bem com a questão do público em geral e mesmo a parte da militância ele já está perdendo bastante, beleza? Agora, o Moro, eu acho que ele já tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Ele vai ter que também fazer uma certa diferenciação entre a comunicação dele para com a sua militância e para com o público em geral. Só que existe um certo problema no Moro, porque ninguém entende direito o que ele pensa sobre as coisas. Então, o que o Moro está fazendo é, de acordo com algumas coisas que ele está fazendo, ele está meio que desanimando a própria militância. Como, por exemplo, quando ele elogia lá a indicação do André Mendonça para o STF. A militância do Moro não gosta disso.
Na hora que o Moro faz isso, simplesmente dá uma brochada na sua militância. E o que o candidato tem que fazer é facilitar a fabricação de memes e não dificultar com que a militância te defenda. Então você não pode cometer esse tipo de coisa. Então o Moro, ele pode até focar em coisas que são menos importantes, como por exemplo o combate do foro privilegiado, pelo menos para a militância dele. Não tem problema. Mas, para o público em geral, ele vai precisar de um outro discurso e a gente não sabe que discurso vai ser esse. Beleza? O Ciro Gomes, coisa similar, mas eu acho que é menos grave. Porque o Ciro Gomes, para com a sua militância, o que ele vai falar? Vai falar do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu ia falar PNH. Não, é PND, tá? Projeto Nacional de Desenvolvimento. Para sua militância, cara, tudo bem. Contanto que ele não mije fora do pinico com relação ao PND, provavelmente ele não vai perder militância. Mas e aí, para o público em geral? O público que é extremamente pouco politizado, com como você vai se conectar com esse tipo de pessoas. E não é tendo a abordagem política que o Ciro está tendo que ele vai conseguir isso. Então eu acho que aqui são as duas dificuldades muito grandes de como essas duas pessoas elas vão conseguir comunicar com o público em geral. Beleza? Então é basicamente isso que eu queria comentar aqui com vocês. Eu vou fazer um vídeo específico sobre dicas para a candidatura Ciro. Dicas para a candidatura Moro, eu acho que eles têm bastante dos mesmos problemas, mas tem alguns problemas que são meio únicos a cada um deles, beleza? Então, basicamente, você vai ter que ter dois tipos de comunicação. Uma comunicação para com a sua militância, que você tem que deixar sempre ativa, e o outro é para você falar para o público em geral. Meu, o pessoal tá nem aí para essas coisas que a terceira via, principalmente a Rede Globo, gosta de falar defesa da democracia. Isso daí não conecta com as pessoas. O que é democracia? É um negócio muito vago, muito complicado. Então, não fale esse tipo de coisa se você quer falar com a pessoa em geral. Isso daí talvez colhe em elites intelectuais dos grandes centros urbanos. Agora, para o público em geral, não funciona. Então, facilite o trabalho da sua militância e não atrapalhe a comunicação em geral. É algo que o Ciro Gomes também tem que fazer. Mas o Ciro Gomes, isso daqui, a parte de desanimar a militância, eu acho que ele não está fazendo. Eu acho que o principal problema é que ele ainda não está conseguindo se comunicar com a população de um jeito geral. Beleza? É isso aí. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.